Milhares de aeronautas e aeroviários aposentados da extinta Varig estão na miséria, sem condições de dinheiro até para suas necessidades básicas como alimentação e medicamentos. E o AEL Entrevista de hoje está recebendo o aposentado da Varig, coordenador da Comissão dos Aposentados Aéreos do Rio Grande do Sul, Carlos Henke. Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir participar aqui do AEL Entrevista. Prazer é nosso estar aqui. Pois vamos debater um assunto que não é novidade, eu acho que para ninguém mais, um assunto muito debatido, sobretudo aqui pelo Poder Legislativo. Uma comissão, inclusive, já foi criada aqui para tratar desse problema que se arrasta há muitos anos, mas acho que é bom o senhor fazer uma introduçãozinha para quem não conhece, certo, se atualizar um pouquinho. Bom, o Aeros foi criado em 1982 e ele é um fundo de previdência privado das empresas aéreas. Ele começou a operar em 1983 e em 1986, então, o primeiro grupo de aposentados passou a usufruir da sua aposentadoria complementar. O Aeros tinha, na época, 3 fontes de financiamento. Uma parte do próprio funcionário, uma parte da empresa e uma parte chamada terceira fonte. Terceira fonte era um valor de 3% sobre as passagens aéreas nacionais que seriam repassadas ao Aeros durante 30 anos. E este foi o primeiro grande golpe que o Aeros teve, foi na terceira fonte, mas isso a gente pode esmiuçar um pouquinho mais tarde. Pois é. E a sua história particular, como que ela se deu nesse processo todo? Bem, eu trabalhei na Varig durante 32 anos. Eu me aposentei em 1997, agora já estou quase 13 ou 14 anos aposentado. E até 2006 estava tudo muito bem, até que no dia 12 de abril então, de 2006 foi decretada a intervenção no Aeros e aí começou esse drama que nós estamos vivendo há quase 5 anos. Inicialmente na Varig eu trabalhei na parte técnica, elétrica, e depois eu fui trabalhar na Fundação Rubem Berta, onde eu me aposentei como gerente da Fundação Rubem Berta aqui em Porto Alegre. São milhares de pessoas que, como o senhor, enfrentam esse problema. E eu falei no início do programa, vários, inclusive, sem condições de produtos como medicamentos e a própria alimentação. Sem dúvida. Hoje, a gente precisa separar, porque às vezes os números confundem. São 17 mil participantes do Aeros em todo o Brasil. E quando a gente fala participantes, a gente fala em famílias, porque, na verdade, todo participante do Aeros tem uma família por trás. Desses 17 mil, 8.500 são considerados os ativos da Varig. Aqueles que foram demitidos da Varig, que ainda não receberam as suas dívidas trabalhistas, e o dinheiro do Aeros, por enquanto, para eles não tem absolutamente nada. Eles perderam até o momento tudo. Porque a prioridade no pagamento é dos aposentados. E os aposentados e pensionistas, que somam os outros 8.500, esses estão recebendo hoje 8% do que teriam direito. A gente fala em 8%, isso não assusta muito, mas imagina uma pessoa que contribuiu durante 20 anos para ter uma complementação de aposentadoria de R$2.000, está recebendo hoje R$160. É uma vergonha. Como sobreviver com isso na terceira idade, com um plano de saúde, com medicamentos, com tudo que mais que advém da idade, né? Então, as situações são tristes, são horríveis, são histórias que se a gente contar, é surreal. Então, esse é o nosso dia a dia na nossa comissão, que a gente está trabalhando para reverter essa situação e ajudando as pessoas, mantendo a moral da tropa elevada, para que tenham um pouquinho mais de qualidade de vida, mas é muito difícil. Pois é, a gente sabe que tem esse fator idade, mas tem muitos que não têm idade ainda para o óbito e elas estão partindo exatamente pelos transtornos causados. Sim. Quer dizer, a saúde
se acaba no momento desses. Assim, desde o dia 12 de abril de 2006, quando aconteceu a intervenção do Aeros, nós temos o número de óbitos aumentados em 20%. 20% de colegas que faleceram, e isso nós não estamos nem contando as esposas, que quantas faleceram já por falta de um plano de saúde, a gente tem alguns exemplos. Então, a situação é de extrema penúria para as pessoas, vendendo o imóvel de toda a vida que conseguiu pagar, voltando para morar na casa dos pais, ou então sendo sustentado ou ajudado pelos filhos. É uma humilhação. É uma humilhação, com certeza. Em que pé e que situação está neste momento e a expectativa, sobretudo, do senhor e dessa comissão que o senhor coordena com relação ao que depende da União para efetuar esse pagamento? Bom, esse é o grande nó da nossa questão. Nós temos 3 ações, são 3 ações na Justiça que correm, além do acordo que foi proposto pelo governo. Então, a primeira ação é uma ação de defasagem tarifária da Varig na época do congelamento de preços das passagens aéreas. Essa ação já foi julgada no STJ e nós ganhamos a ação. Ela hoje está no STF, aguardando o julgamento. A relatora do processo é a ministra Carmen Lúcia. Esta ação, por que não está sendo julgada? Porque há 2 anos, o ministro Gilmar Mendes, na época presidente do STF, sugeriu ao então ministro da AGU, o Toffoli, que fizesse um acordo, elaborasse um acordo que atendesse ambas as partes. Governo, aposentados e assim por diante. Isso já fazem 2 anos. E não sai o acordo, que ia sair em 60 dias, fazem 2 anos e não aconteceu. Não vou dizer que não aconteceu nada, mas é muito lento. O pessoal não tem mais a gente diz o seguinte, que o nosso prazo de validade está acabando, porque a nossa idade média é de 72 anos. E as pessoas não têm pressa. A nossa pressa não é a pressa deles. Então, o acordo está trancando o julgamento da defasagem tarifária. Existe uma ação civil pública que foi impetrada pelos sindicatos, responsabilizando o governo pela quebra do Aeros. Por quê? Porque quem controlava os planos de previdência privada era a Secretaria de Previdência Complementar. A Secretaria de Previdência Complementar autorizou 21 renegociações de dívida entre a Varig e o Aeros, quando nenhuma delas tinha sustentação para ser feita. Não podia ter sido feita a primeira e a SPC autorizou 21 renegociações da Varig e mais 8 da Transbrasil. Então, essa é a outra ação. E essas são as 2, vamos dizer assim, as 3 coisas que estão mais próximas de acontecer. Existe uma ação da terceira fonte, mas que essa ainda está longe. A gente trabalha nela, mas não conta com ela a curto prazo. Então, isso é o que a gente está aguardando. Terceira, defasagem tarifária, acordo e ação civil pública.